Muito bom. É, eu deixei essa frase aí, né? Faça o que tem que ser feito e não o que dá para fazer, né? A gente está numa época que acho que essa é uma dica bacana. Tem muita gente que ainda não percebeu essa mudança, né? Não está engajado ainda nesse novo normal, né? É o que a gente pode chamar de normal. Tem ainda muito o que adaptar. Mas as pessoas precisam fazer o que tem que ser feito, né? É deixar de lado aquele cumprimento de tarefa, né? Aquelas execuções que não levam nada a lugar nenhum, né? Então, assim, a primeira dica é avalia aquilo que você está fazendo, avalia como você está fazendo. Entenda se aquilo de fato tem valor, não só para você, mas para quem você entrega o resultado. Essa é uma dica importante. Eu vejo muitas empresas como executoras. E a gente não está numa época mais de executar. A gente precisa fazer e não executar. A gente precisa fazer aquilo que tem que ser feito. Para mim, a sutileza está em você sabe o que fazer, vai lá e faça. Se você não sabe, espera ordens, porque aí você vira um executor. Tão simples assim, Fato. né? Se você não sabe o que tem que ser feito, espera porque alguém sabe e vai mandar você fazer. Aí você vai virar um executor. Então, para mim, é essa a diferença, né? É, apesar dos dois colocarem em prática, um determina e o outro só executa. Então, essa é a dica. Perceba se você de fato está gerando valor naquilo que você faz. Alguém mais tem alguma dica aí de vocês três? Adaptar-se continuamente. E aí eu volto a repetir aquela frase que eu já falei aqui. A gente tem que ter a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Eu acho que essa é Ó, a dica que eu quero deixar. E muitas vezes a gente precisa desaprender para aprender novamente. E tirar aqueles vícios antigos, aquela visão antiga, né? E sempre parar e se analisar. Porque a cada. Eu ponho hoje 6 meses, né? Eu costumava dizer que quem me conheceu há um ano atrás não me conhece mais. Hoje eu já diminuí o tempo aí. Hoje quem me conheceu há 6 meses atrás já não me conhece mais. Porque a velocidade das mudanças e de se adaptar está sendo tão rápida que já não me conhece mais. É é isso. verdade. E essa agilidade é importante as pessoas entenderem, pelo menos na minha visão, que a agilidade não é sinônimo de velocidade. Você pode fazer Não. rápido as coisas, mas se você não sabe para quê e por que fazer, você faz rápido e acabou, Não né? é no sentido de velocidade, né? É, Não é no sentido de rapidez de execução. Não é nesse sentido, mas é no sentido do conhecimento, né? É de buscar o conhecimento. Você traz uma agilidade, que tem conhecimento, né? Que está antenado. Né? Sim, O animal ágil é aquele esperto. O animal sei. ágil não é o que reage rápido, né? Que é veloz, né? É aquele que está esperto, é aquele que olha, prevê, entende, se posiciona, ele é estratégico, ele tá ativo, né? Ele Sim. não está morto, né? E a hora que ele é despertado, ele As grandes guerras se vencem como? Na na estratégia, estratégia. né? As grandes guerras a gente vence na estratégia. Não é na velocidade ou na melhor mira, ou não é isso. É, na Enfim. estratégia. Muito bom, Michele. O Elon caiu, mas a gente toca aqui. Você tem dicas aí, Marcelo? Tenho. Uma dica aqui que eu quero dar para quem está aí nos acompanhando: identifique a sua metodologia exclusiva, né? Nós não podemos seguir uma forma genérica, no meu entendimento. Eu acho que, né, cada um de nós aqui tem um jeito próprio, né, de atuar. Na verdade, assim, as pessoas, né?
podem até se responder, podem até responder essa pergunta para si mesmo. O que que me torna único? Né? Então, qual que é a minha metodologia exclusiva? Reflitam sobre isso, reflitam se vocês estão realmente usando algo que é só seu, ou se você está seguindo alguma coisa que todo mundo, né, tem, porque aí você não está se diferenciando, aí você não está sendo único. Legal isso. É uma boa dica, né? Outra dica. Tem, Michele? Mais uma? Outra dica, vamos ver. O ser único não garante o destaque de amanhã, né? Ser único hoje não garante o teu destaque de amanhã. Se você não se reinventar, amanhã você pode não ser o único. É, pois é, E isso. aí é o adaptar-se, é o buscar conhecimento e é conhecer as ferramentas que a gente tem aí disponível. É isso. Uma boa quarta dica. Bom, quinta dica. Tem, Marcelo? Vamos lá, dentro daquilo que você falou, né, eu achei muito bacana essa tecnologia que está chegando aí da tradução, e aí você contou a história, né, da pessoa que foi lá e aprendeu uma língua, o japonês, por exemplo, que é super difícil, né, e aí ele, né, chega e se decepciona porque hoje tem uma IA que traduz, né, para o japonês o que a gente está falando em português. Mas tem uma coisa que é diferente, que é o que? A história de vida, a experiência. Então, é usar essa experiência para gerar conexão, né? Então, é mostrar mais do que saber, né, uma língua, ter ali uma especialidade. Entregar segurança, né, não é para qualquer pessoa, entendeu? Então, eu acho que Sim, isso é uma boa dica. Então não é ficar assustado com a tecnologia, porque ninguém tira aquilo que você viveu, ninguém tira a tua experiência. Então usa isso a teu favor, gera conexão através dessa experiência, mostra que você entrega mais, né, do que simplesmente falar um idioma difícil, mostra que você entrega segurança, porque sim, isso ninguém tira de você. É, uma dica extra é não seja o dinossauro chato. Não seja aquele cara Isso. que é aquele cara que tem experiência, mas que não extrai dessa experiência um novo valor. É aquele cara que fala, 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 mas ele não mostra o valor, né? E você me fez lembrar com isso, numa das fusões do processo corporativo, em 2007, nós fizemos uma primeira fusão, né, um Merger and Acquisition, e nós, da noite para o dia, dobramos o nosso tamanho de operação. E eu lembro muito bem, e eu tenho, enfim, até hoje, os amigos, né? Na época éramos concorrentes, depois viramos amigos. E uhum, o Eduardo Balanga, ele, ele, ele deve ser uns 10 anos mais velho que eu. E eu lembro que nós estávamos numa sala, né, de convívio com os sócios, com os diretores, com os gerentes, e a gente anunciou a fusão. E aí, nós sócios nos apresentávamos, porque nós tínhamos na época uma história, mas nem todos conheciam. E no meio de 40 e quase 50 pessoas, ele, naquela época, nós estamos falando de 15 anos atrás, então devia ter ali uns 15, 18 anos de experiência, né? Ele mais quase 20. Ele pegou o microfone e falou assim: Eu sou Eduardo Balanga, eu tenho 3 anos de experiência e 17 repetidos. Todo mundo olhou. Aí ele virou e falou: Gente, e isso eu tô falando de quase 15 anos atrás, hein? Olha a percepção desse cara. Ele falou: O que eu fiz nos últimos 17 anos foi o que eu aprendi em 3. Ele falou. Ele falou: Eu tô 17 anos fazendo a mesma coisa. Eu sei o que todo mundo faz, do jeito que faz, porque esse negócio não muda. Ele falou. Uhum. Eu achei uma sacada e uma lucidez muito grande,
porque ele numa posição de diretor, ele não colocou os 17 anos da forma como ele colocou, como sendo um aprendizado. Ele trouxe uma experiência, porque é claro que depois ele falou que ele adquiriu uma experiência brutal e etc. Mas para ele, como aprendizado, naquele momento, eram os 3 anos. Aham. Então, se ele estiver ouvindo, Eduardo, os talvez agora mais de 35 anos, vale mesmo como uma experiência, pega a dica ali do Marcelo, porque cada ano é um ano diferente. Mesmo que você aplique a mesma coisa, você tem uma vivência diferente, você tem um resultado Claro. diferente, você tem uma experiência que tem que ser percebida, né? Uhum. Agora, se ela Sim. não é contada, aí de fato fica uma coisa pobre, né? Você perde tempo e aí você não agrega valor. Ô Kleber, e para os boleiros de plantão aí, para os jogadores de futebol, como eu gosto, né, do esporte, eu vou falar uma frase que é característica, que é o seguinte: respeita a minha história. Aí eu acho que essa é É falar... melhor do que você vai ter que me engolir, né? Não, respeita a minha história. Eu não sou jogador assíduo, e, né, eu não sou jogador, mas eu acho que isso aparece quando você entra numa dividida e ganha de um moleque, ou quando você chuta Exatamente. aquela bola respeita a minha despretensiosa e história. marca o gol. E aí você fala, nem eu Exatamente. acredito, respeita a minha história. Muito bom. Ó, a Raquel não tá aqui para mostrar o mapa, eu agradeço vocês Que dois. pena, você vê que eu sou tão fã dela que eu não tiro o mapa ali do fundo, Ficou, né? né? Ficou. Eu amo. Semana que vem ela vai estar aí com a gente, com certeza. E olha que legal, eu vou começar a postar, eu estou animando os mapas. Então eu ponho na inteligência artificial e peço para ela encontrar os elementos e dar vida. Então cada mapa vem uma movimentação diferente, uma sacada diferente. É muito legal, muito legal. Eu quero Legal. passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais e aí a gente se despede. Vai lá, Michele. Minhas considerações finais. Finais e aí a gente já encerra. Na era do conteúdo massivo, a autenticidade se tornou escassa e valiosa, gente. Vamos ser mais autênticos, né? Bom. É isso. Bom, muito bom, Michele. Michele sempre com as Minhas- frases. Ela não Minhas tá- considerações. Suas Adorei o considerações bate-papo aqui finais. hoje. Pode falar, Michele. Desculpa, tá picotando Não, aqui, mas adorei o vai lá. bate-papo. Adorei o bate-papo aqui hoje. Foi bem atual, bem bacana, bem leve. Foi um papo legal, foi leve. Boa, é papo que tem ensinamento, hein? É um papo que não é de Muito, jogar a muito. conversa fora, não. Muito ensinamento. Obrigado, viu, Michele? Muito bom. Vai lá, Marcelo, suas considerações finais. Kleber, primeiramente agradecer mais uma vez o convite e dizer que isso que não terminou por aqui, né? Essa conversa continua, tá? Talvez na próxima semana aí, né, Kleber? Semana que vem. Semana que vem tá de pé. Se a gente Essa ideia. puder, já tá Pra confirmado. gente não perder o Exatamente. Então, gancho. plantamos aqui uma sementinha. Eu acho que uma sementinha importante. De novo, quando você falou do tema para a gente, fez a gente refletir. Então, espero que as pessoas aí também tenham refletido sobre esse tema. E na semana que vem a gente volta aí para conversar um pouco mais sobre esse tema. Muito bom. Então, obrigado, Michele. Obrigado, Marcelo. Obrigado ao Erlon também, né? O Erlon, acho que deve estar na estrada ali, saindo de São Paulo. Obrigado. Olha, nós tivemos picos aqui de mais de 700 pessoas. A média aqui está dando quase 200. Legal. Recorde de visualização, quase 50 minutos as pessoas assistindo aqui conosco. Então, semana que vem a gente vai trazer um outro complemento, né? Uma outra reflexão que a gente trouxe de estudo. Eu espero todo mundo novamente semana que vem, às 5h30, ao vivo, mais um webinar do 170º. Olha só, eu vou aprender a falar todos esses números ordinais, né? Não é isso? Ordem, primeiro, segundo, terceiro, do 170º webinar. Então, Michele e Marcelo, muito obrigado e a gente se despede aqui com o Soquinho. Valeu, Obrigada, até mais. Zé. Tchau.
Been sitting all night long. I can't get the signs you're sending on. Just a glance would be enough to make a breach on my armor. Would you be open enough? Would you let me push you to something